aproveitar esse live, da propina da Globo, porque alguma medida tem que ser tomada, né? A Globo não pode ficar agora, como já passou em outras épocas, impune diante desta denúncia que desmoraliza o Brasil internacionalmente. E a Globo vem com aquela desculpa esfarrapada que está repetindo sistematicamente nos jornais, né? Que até se parece com a explicação dos dirigentes partidários de que a Globo fez uma investigação interna, não concorda com propina, e não é bem assim não, tá? Eu vou começar primeiro dizendo que essa história na Globo, como dizia Brizola, vem de longe, né? Lembra essa expressão que o Brizola usava? Vem de longe. E por que eu estou dizendo a vocês que vem de longe? Vocês estão lembrados de uma entrevista que eu dei na TV Globo? Que eu acusei a Globo de sonegação fiscal no ar. E aí a repórter, provavelmente instruída, né, por alguém da direção, disse: olha, diz aí pro garotinho que a Globo não deve nada. Mas a história não é essa. E tanto a história não é essa, né, que eu vou começar por esse ponto para depois chegar no dos deputados. Eu vou aqui ler, os que me permitam aqui pegar o óculos, né? Eu vou ler para vocês algo que a Globo tenta esconder de toda maneira. Você tem que fazer busca no Google, você tem que buscar notícias em jornais fora do Brasil, porque a Globo ela é forte não só por ela, mas porque ela influencia também os outros veículos de comunicação. Então eu vou ler aqui para vocês algo que talvez vocês nunca tenham ouvido falar. A funcionária da Receita Federal, Cristina Ribeiro, foi condenada pela Justiça Federal do Rio de Janeiro por sumir com os processos movidos pela Receita Federal contra a Globopar, empresa controladora das organizações Globo. Um desses processos cobrava da empresa um valor superior a 600 milhões de reais pela sonegação de impostos na compra dos direitos da Copa do Mundo de 2016. Os documentos afirmam que a Globo, para não recolher os impostos na fonte, abriu uma empresa de fachada, a Empire, situada nas Ilhas Virgens Britânicas, que, aliás, é um conhecido paraíso fiscal. Todo mundo sabe disso. Segundo a investigação, feita pela própria Receita Federal, um ano após a abertura da Empire, a empresa foi dissolvida, o seu patrimônio foi utilizado pela Rede Globo para que comprasse os direitos de transmissão da Copa do Mundo de 2016. Um dos sócios, o José Roberto Marinho, é inclusive citado nominalmente desse processo. A investigação contra a Globopar foi encerrada em 2006. Vejam bem, agora que vai chegar o detalhe. O auditor Alberto Sodré Zilli, responsável pela investigação, concluiu que a Globo tinha que pagar 183 milhões em impostos, 157 milhões em juros e 274 milhões em multa. Ou seja, o total ultrapassa 615 milhões. Bom, após encerrada a investigação, a Globo ainda recorreu junto à delegacia da Receita Federal. Mas a relatora, no caso, a relatora do pedido da Globo, a Maria de Lourdes Marques Dias, indeferiu o recurso da TV Globo, dizendo que o conjunto de operações investigado pela Receita Federal comprovava
a sonegação de impostos e que a emissora deveria pagar os impostos, os juros e a multa. Bom, aí você pergunta, garotinho, e o que aconteceu com isso? O que aconteceu é que, de repente, você procurava no site da Receita Federal e lá dizia, o processo está em trânsito. Em trânsito. E ninguém achava o processo. Bom, o que ocorreu, na verdade, foi o seguinte, muito simples, e que agora vocês vão tomar conhecimento. Uma funcionária da Receita Federal, cujo nome é Cristina Ribeiro, ela foi condenada pela Justiça Federal do Rio de Janeiro por ter sumido. Ela sumiu com os processos da TV Globo. Segundo a sentença do juiz Fabrício Antônio Soares, a sentença dele é datada do dia 23 de janeiro de 2013, o desaparecimento do processo contra a Globopar se deu no dia 2 de janeiro de 2007, sendo inclusive filmado pelas câmeras de segurança da Receita Federal. A funcionária estava de férias, a Cristina Ribeiro, foi ao local de trabalho e saiu de lá com os volumosos processos, imensos processos, né, que envolviam a sonegação fiscal da Globo. Colegas dela prestaram testemunho contra ela, inclusive a Justiça Federal. A funcionária teve a prisão decretada no dia 12 de junho de 2007, foi uma prisão preventiva, e após 5 advogados entrarem contra ela com pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, ele foi concedido no dia 18 de setembro. Bem, depois, Cristina foi a julgamento pelo seu ato e foi condenada a 4 anos e 11 meses de prisão pelo sumiço dos documentos da Receita Federal. Bom, eu até tenho aqui a íntegra da decisão, mas é só para mostrar o desespero que a Globo está, desde que foram confirmadas as denúncias que eu venho fazendo há muito tempo que a Globo pagava propina. O primeiro que fez essa denúncia, que foi pego, né, em flagrante, foi um sócio da Globo, J. Ávila, né? E é por isso que nos últimos dias a Globo tem procurado me atacar de toda maneira. Chegou ao ponto de botar outro dia uma coisa vergonhosa, que uma moça que foi minha chefe de gabinete, nem secretária particular, ela foi chefe de gabinete, teria recebido propina 5 anos depois no governo Cabral. O que eu tenho com isso? Que um rapaz que foi meu secretário de comunicação, que já não tinha relação comigo há muito tempo, teria recebido uma listinha também, indicado por Sérgio Cabral, 5 ou 6 anos depois, propina da Prole. O que eu tenho com isso? Eu denunciei Sérgio Cabral em 2007 e rompi com ele em 2006, antes da posse de Rosinha. Antes da posse dele, ainda no governo Rosinha. Aquelas pessoas que têm boa memória, né, e que estavam presentes no dia da transmissão de posse, já naquele dia, no discurso de posse dele, ele atacou Rosinha. E o primeiro ato dele foi visitar hospitais, dizendo que o Rio estava um caos. Mas voltando aqui ao caso do desespero da Globo, de querer me desqualificar, porque eu fui o primeiro brasileiro a denunciar que ela recebia propina. Bom, aí começam as investigações. As investigações apontam para o primeiro que oficialmente na justiça americana entregou a Globo. Quem foi? O ex-sócio dela, J. Ávila. J. Ávila, dono do grupo Trafic e dono de várias retransmissoras da Globo no interior de São Paulo,
ele foi preso, levado aos Estados Unidos e, prestando depoimento ao Departamento de Estado americano, né, ele disse o nome de várias pessoas e delatou 15 pessoas, entre elas, né, ele delatou as pessoas que atuavam junto à CBF, né, junto à época dele, Ricardo Teixeira, e pagou, atenção, senhoras e senhores, ele pagou 151 milhões de dólares de multa. Hoje J. Ávila está solto, vivendo nos Estados Unidos, depois de ter pago 151 milhões de dólares. Fazendo uma conversão aí para o real, ele pagou quase 500 milhões de reais nos Estados Unidos para ser solto, né? E ele está solto, mas foi condenado nos Estados Unidos. E aí ele conta em sua delação, eu pediria até que o Ministério Público Brasileiro, né, solicitasse a cópia da delação do J. Ávila e a cópia da delação agora do senhor Buzzardo, que dá em detalhes como tudo foi feito. Ele chega até a dizer o local, né? Segundo ele, foi num bar em Buenos Aires, né, que foi acertado entre Marcelo Campos Pinto, diretor da Globo à época, né, diretor da época, e o esquema, com autorização, claro, dos donos, né? Então é o seguinte, o empresário Alejandro Buzzardo, vou dar aqui os detalhes para vocês conhecerem, ele afirmou no depoimento em Nova York, no dia 14 agora, esse mês agora, que a Globo pagou propina para obter os direitos de transmissão de campeonato de futebol. Não foi só da Copa do Mundo, não. O Buzzardo disse que em junho de 2012 participou de um jantar, deu o nome do restaurante, o restaurante é Tomo Uno, em Buenos Aires, com a presença do então presidente da CBF, que agora está sendo julgado, José Maria Marim, e do atual ocupante do cargo, Marco Polo Del Nero. E quem estava junto? Marcelo Campos Pinto, à época diretor da Globo, indicado para cuidar desse assunto. Na ocasião, segundo Buzzardo, o grupo acertou os pagamentos de propina em decorrência de exclusividade da Globo para a transmissão da Copa Libertadores da América e também da Copa Sul-Americana. E ficou acertado que, dali para frente, toda a propina seria dividida entre Marim e Del Nero. Segundo o depoimento de Buzzardo, antes a propina era destinada exclusivamente a Ricardo Teixeira. Bom, o ex-secretário executivo, não, o ex-executivo da Globo e ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira, vocês sabem, eles tinham uma relação muito próxima. Inclusive, eles eram vizinhos num sítio lá em Barra do Piraí. O ex-presidente da Torneios, ou TIC Buzzardo, ele negociava com os canais de televisão os direitos de transmissão, tanto para a Argentina, como para outros países da América Latina. O empresário está colaborando com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, já pagou 112 milhões de dólares de multa e afirmou a juíza americana Pamela Kane que outras emissoras também pagaram além da Globo, para outros países do mundo. Além da Globo,
ele citou a americana Fox Sports, atual detentora dos direitos de transmissão da Libertadores no Brasil, e citou a empresa mexicana Televisa. Segundo Buzar, a Fox pagou 3,5 milhões de dólares, né? No Brasil, a Fox é dona dos direitos de transmissão, que é sublicenciada pela Globosat desde 2012. Bom, até agora a principal empresa brasileira envolvida no escândalo era a Trafic, cujo dono era sócio da Globo. Mas agora, né, está diretamente envolvida a Globo. Eu quero saber se o Ministério Público Federal do Brasil vai solicitar a delação de J. Ávila e vai solicitar a delação do senhor Buzzardo. Não é qualquer pessoa que está falando. Quem está falando é alguém que está pagando cento e tantos milhões de dólares de multa, outro que já pagou outra fortuna. Então é preciso que se apure isso tudo. Agora, eu pergunto, eles todos estão falando com provas, que é assim que se deve fazer. Todos eles estão denunciando com provas. Alguém pode acreditar nas notícias que a Globo dá contra mim, se eu nunca tive qualquer conta no exterior, muito menos em paraíso fiscal, como os donos da Globo têm? Alguém pode acreditar nas notícias que a Globo dá contra mim, se eu jamais tive, qualquer sinal exterior de riqueza? Não tenho mansão em lugar nenhum, não tenho nenhum tipo de fazenda, não mantenho contas no Brasil em nome de terceiros. Então, por que a Globo tem que parar com essa mania de se achar acima do bem e do mal? Que história é essa? Que história é essa da Globo? Todo noticiário que ela dá, ela já faz a defesa prévia dela, dizendo, segundo investigações que a Globo fez internamente. Então, vem cá, a Odebrecht também vai se achar no direito de dizer, bom, segundo investigações internas da Odebrecht, nós nunca detectamos nenhum tipo de corrupção. Então a prole, o senhor Renato Pereira, vai dizer, segundo investigações internas que nós fizemos também, não detectamos nenhum tipo de corrupção. Os partidos políticos que estão sendo acusados de receber propina também vão dizer, segundo investigações internas que nós fizemos, não detectamos nenhum tipo de corrupção. Para com isso. Para com isso. A Globo não está acima da lei, não. A Globo tem que responder e tem que ser investigada pelo Ministério Público Federal, porque além do crime que ela cometeu, ela tem uma situação pior ainda do que essas empresas que eu citei aqui, porque a Prole é uma empresa privada, ok? A Odebrecht, a OAS, essas empresas todas são empresas privadas. A Globo é uma concessão pública. Ela é um canal de televisão público. Nem ela, nem nenhum outro canal de televisão tem o direito de se achar acima do Ministério Público Federal. E olha, ela agora vai ficar numa situação difícil. Porque, vamos dizer que, se alguém tentava protegê-la no Brasil, não estou dizendo que havia, mas se alguém havia tentado proteger a Globo, nos Estados Unidos, com o Departamento de Estado americano, com os depoimentos evidentes, claros e incontestáveis que estão lá, será que não vai ser tomada nenhuma providência?
Eu espero que o Ministério Público Federal tem feito um bom trabalho, especialmente o Ministério Público Federal do Rio, que é a sede da Globo, que foi esse Ministério Público Federal do Rio que botou essa quadrilha de Cabral toda na cadeia, que pediu a prisão desses bandidos deputados do PMDB, que eles fossem também presos. Eles não poupem a Globo. A Globo não pode se colocar acima do bem e do mal. A Globo destruiu reputações ao longo da sua história de pessoas honestas. Honestas. Ela não tem agora que ser poupada pelos crimes que ela cometeu. Ela tem que pagar pelos crimes que ela cometeu. Se é crime, propina, ela tem que pagar. Então, eu estou falando isso tudo aqui porque está tudo documentado, tem provas, está sendo feito pelo Departamento de Estado americano. Como é inexplicável também, que não tenha sido tomado. Eu tenha sido a única pessoa que tenha tido coragem, eu digo como político. Outros jornalistas, como a Zenha, o pessoal do DCM, de outros veículos de comunicação, denunciaram o caso daquela funcionária que sumiu com o processo da Globo de dentro da Receita Federal. Mas nenhum político teve coragem de falar isso. Eu falei no ar, durante a campanha eleitoral. Eles me bombardearam, fizeram tudo para me derrotar na eleição para o governo do Estado. Porque sabe que eu sou um político independente, que não como na mão deles, que não tenho o rabo preso, que já fui investigado de tudo quanto é jeito e não provam nada contra mim. Agora mesmo, a acusação que fazem contra mim, contra a Rosinha, contra nosso grupo político é ridícula. Cheque cidadão para matar a fome de pessoas pobres. Isso é uma vergonha. Estamos falando de bilhões e bilhões desviados que deixam o povo morrendo sem saúde, bilhões e bilhões que faliram o nosso Estado, deixaram os funcionários sem receita, sem salário, e eles querem falar de um cheque cidadão dado com as pessoas pobres, humildes, querendo comparar